indiano gosta beijar, indiano gosta... Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo. Eu estou recebendo alguns tipos de pergunta. Indiano gosta beijar, indiano gosta o que ele gosta quando ele está dormindo com mulher. Então, quando ele está namorando com uma garota estrangeira, o que ele gosta muito? Pode ser mesmo sua pergunta também, porque você está namorando com indiano, então queria saber. Então eu vou dizer, veja esse vídeo até o fim, eu vou dar a resposta das suas perguntas. Tá, ok, primeira coisa é que indiano gosta de beijar ou não. Lógico que ele gosta. O que ele gosta mais na cama? Também também é uma grande pergunta. Que qual posição ele gosta, o que ele gosta de dormir, então quantas vezes ele gosta de fazer. Então isso também depende muito homem de homem. Na Índia também. Olha, esse tipo de assunto eu não toco, mas muitas vezes eu acho que vocês têm muita curiosidade de saber porque você está namorando com um indiano ou você queria casar com um indiano. Então, por que você tem essa curiosidade? Porque você nunca namorou, nunca ficou com um indiano na cama. Pode ser você tinha um namorado brasileiro, então você sabia o que brasileiro gosta, o que ele quer assim na cama, mas você não sabia sobre indiano. Então vou ajudar nesse vídeo que eu vou explicar você como que só indiano mora na Índia. Então, olha, o que eu vou dizer não é que todos os homens fazem isso, mas você pode dizer que 80, 90% que homem gosta disso, tá bom? Então, se você é novo no canal, pode inscrever, então pode seguir-me também no Instagram, vou deixar o link abaixo do meu Instagram, que é onde que eu vou colocar ou dar resposta também para muitas pessoas também, tá bom? Muito obrigado, então vamos começar o vídeo. Você vai dizer que meu indiano é muito safado, ele fala muitas coisas pelo virtual, mas algumas vezes quando você vem em frente de indiano, ele é muito tímido. Ele não vai falar as coisas o que ele estava falando com você online, tá? Então indianos são um tipo de que ele fica tímido, então ele não abre muito rápido. Mas online ele rápido, ele vai pedir você foto, manda seu número, quero namorar com você, quero beijar você. Mas quando você chega em frente a ele fica um tímido. Você vai chegar no aeroporto, você vai dar abraço, mas ele vai ficar um pouco, agora não, porque outro mundo está olhando. Isso que na Índia, que pessoa não beija na rua. Como que você está namorando com um brasileiro, você gosta, você está indo do lado de uma praia, então você sentiu um carinho, você vai abraçar, vai dar beijo na boca, mas na Índia ele não vai fazer isso. Em frente de sociedade especialmente, que não vai beijar assim. Então, de acordo com a lei também, isso não permite que você pode fazer isso num lugar social, que é onde que a pessoa está andando, então dá beijando na rua, então no aeroporto, que é onde todo mundo, porque isso é uma coisa muito estranha para outros. A pessoa pensa assim, que as coisas devem acontecer dentro do quarto. Então por isso na Índia você não vai ver. Então pode ser uma coisa choque para você, que porque não está acontece, mas no Brasil é muito normal. Que você gosta, você fazendo, que você encontra dando abraço, dando beijo na bochecha, então tocando muito. Mas quando você chega aqui na Índia, você vai ver que indiano não faz. Você leva o seu indiano, se seu indiano leva você para encontrar, para apresentar a família, então você vai observar uma coisa, que ele não vai pegar seu mão em frente de mãe, pai, ele não vai dar abraço, ele vai ficar um pouco longe, não vai mostrar muito carinho em frente de família também. Então no Brasil pode ser, você chega na casa do seu namorado, você vai dar beijo, bochecha, pode ser, senta muito pertinho dele, pega ele, então falando com a mãe dele, mas então senta no colo também. Quem sabia? Então, mas na Índia não faz isso. Então outra coisa, como que eu falei, que eles gostam de beijar ou não.
lógico que eles gostam. Eles gostam de beijar, ele faz as coisas normal como que um homem faz. Então, algumas perguntas são assim, que qual posição o indiano gosta? Olha, amiga, indiano gosta de todas as suas posições também. Depende de pessoa, que o que ele preferir. Que isso é não que ele não sabia, ele sabia tudo. Mas aqui é que como que você pega ele. Como que você tem que descobrir o que ele gosta mais. Ele não vai dizer, pode ser que para você que eu gosto disso, mas você tem que descobrir o que ele está gostando na cama. Então, de acordo com isso, você começar o processo. Então, mais uma pergunta chegou, que indiano pode casar com 2 garotas, com 2 mulheres, ele pode dormir junto. Então, isso é normal na Índia? Olha, amiga, isso não é normal. Indiano não pode fazer isso. Que ele fica com 2 mulheres junto até que primeira mulher não dá ok. Que você pode casar, então pode ficar com outra garota também. Mas se ela tem problema, ele não pode fazer. Indiano não pode casar 2 vezes. Isso, muitos não sei que de onde vêm as coisas, que muitas brasileiras estão confuso. Então, tem a pergunta também que se ele casou lá na Índia, então ele pode casar comigo no Brasil também. Não, ele não tem que fazer de acordo com lei. Você pode ir na Índia, pode falar com lei, então pode dizer que ele já casou comigo também. Então, isso não deve ser acontecer. Mas então tira isso da sua cabeça, que indiano pode casar com 2 garotas, pode dormir com 2 juntos mulheres, mas isso depende muito se a primeira mulher que ainda ele não divorciado com ela, então ela está concorda que você pode fazer, você pode ficar com outra garota também. Então isso pode ser acontece, mas de acordo com a lei não pode fazer. Então algumas perguntas são assim também, que meu namorado namorando na Índia, ele tem outras mulheres na Índia, como que eu descobri? Então, se você queria saber isso, porque eu posso dizer você, eu posso explicar, eu posso descobrir para você que ele está falando verdade ou mentira pela consulta. Porque eu preciso ouvir sua história. Se eu dizer agora alguns pontos também, então não vale. Por quê? Cada uma brasileira história com indiano é diferente. Quando eu ouvir sua história, eu analisar com você, posso dizer que ele falando verdade, ele está enganando você. Então, para isso, você pode fazer consulta, manda mensagem no Instagram, baixa, eu vou deixar o link do meu Instagram na descrição. Fala, Sumit, quero fazer consulta. Vou marcar horário com você, vou dizer uma hora para você que, olha, não é consulta, como que você vai descobrir? Não é só vou dizer, vou ouvir você, vou analisar com você, vou dar dica ou plano para você. Então, que você não vai sofrer no futuro. Tá bom? Então, isso eu queria dizer que pelo esse vídeo, que eu vou ajudar você. Então, se você ainda não assistiu outro vídeo, então você pode assistir. Eu tenho certeza que você vai conseguir alguma ideia, você vai saber mais sobre Índia também, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, fica com Deus. Então, seu amigo indiano vai voltar de novo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar like e inscrever no canal. Namastê.